Busquei o isolamento justamente para não ser atrapalhado pelo coletivo. Todos os anos, milhares de pessoas desaparecem no Brasil. Infelizmente, alguns desses casos têm um final trágico, com as vítimas nunca sendo encontradas ou as circunstâncias envolvendo seus desaparecimentos permanecendo misteriosas. No entanto, existem também aqueles casos que desafiam a lógica e continuam sem explicação, envolvendo mistérios que, mesmo com investigações, ainda não têm um desfecho claro. Hoje, vamos conhecer 5 pessoas que desapareceram sem deixar rastros. Esses casos não só despertam a curiosidade, mas também alimentam teorias e perguntas sem respostas. O que aconteceu com elas? Será que algum dia saberemos a verdade? Vamos mergulhar nesses mistérios e tentar entender o que aconteceu com essas pessoas que, até hoje, estão desaparecidas. Caso 1: o desaparecimento de Bruno Borges, em 2017. Bruno Borges, um jovem estudante de 24 anos do Acre, desapareceu em 2017 de uma forma totalmente inesperada. Ao retornar para casa, seus pais descobriram seu quarto vazio, mas com algo muito peculiar. Havia uma estátua de Giordano Bruno, um filósofo italiano do século XVI, e dezenas de livros criptografados espalhados pela casa. Além disso, Bruno havia deixado uma carta misteriosa. A internet logo se encheu de teorias, com algumas pessoas especulando que ele havia sido sequestrado, outras acreditando que ele poderia ter viajado para outra dimensão, e até mesmo aqueles que sugeriram que Bruno estava apenas tentando criar um grande marketing. Após meses de buscas, Bruno reapareceu, mas nunca explicou o que realmente aconteceu durante o tempo em que esteve fora. Ele permaneceu em silêncio, deixando a todos com mais dúvidas do que respostas. Bruno Borges se tornou um dos casos mais enigmáticos do Brasil. O que será que realmente aconteceu durante os meses em que esteve desaparecido? Ele estava tentando esconder algo ou simplesmente vivenciou uma experiência em comum? Busquei o isolamento justamente para não ser atrapalhado pelo coletivo. Caso 2: o mistério de Leila Lopes, em 1990. Leila Lopes, atriz famosa dos anos 90, simplesmente desapareceu dos holofotes de forma repentina. A atriz, que tinha sido muito popular na época, não foi mais vista em público e ninguém sabia onde ela estava. Mas o mistério só se aprofundou quando Leila foi encontrada sem vida em seu apartamento. O que aconteceu com ela? Alguns acreditam que foi um suicídio, mas outros sugerem que a história é muito mais obscura. Uma atriz talentosa, um sumiço inesperado e um final trágico que deixou mais dúvidas do que respostas. O que realmente aconteceu com Leila Lopes? Teria sido um desespero pessoal ou algo muito mais sombrio em sua vida? Impressionante como você é fotogênico. Eu estava vendo nas novelas já, e aqui também. Obrigada. É uma coisa internacional. Olha aí. Obrigada, Eu acho que o pessoal do Brasileirinha se deu bem. Caso 3: o mistério de Kelly Cristina, 2001. Em 2001, uma tragédia tomou conta da cidade de Goiânia. Kelly Cristina, uma menina de apenas 6 anos, desapareceu sem deixar vestígios. Até hoje, o caso não foi resolvido e nenhuma pista concreta foi encontrada. Com o passar dos anos, o mistério se arrasta, e as perguntas sobre o que realmente aconteceu com Kelly Cristina continuam sem respostas. Sua história se tornou um dos casos mais emblemáticos de desaparecimento no Brasil, especialmente pela falta de informações e provas que ajudem a esclarecer o que ocorreu. Uma criança desaparecida, nenhuma pista e um mistério que já dura mais de 2 décadas. Será que um dia Kelly Cristina será encontrada? Ou será que esse caso nunca será resolvido? Caso 4: o sumiço de Marco Aurélio Simon, em 1980. Marco Aurélio Simon, um jovem escoteiro de 15 anos, desapareceu misteriosamente durante uma trilha em São Paulo, nos anos 80. Ele estava com seu grupo de escoteiros em uma atividade ao ar livre, mas, ao seguir um caminho sozinho, simplesmente sumiu. Apesar de intensas buscas realizadas por meses, nenhum vestígio de Marco Aurélio foi encontrado. Como um jovem pode desaparecer no meio de uma trilha, sem deixar qualquer vestígio de seu paradeiro? Até hoje, esse caso continua sendo um enigma para a polícia e para a família de Marco Aurélio.
Como um jovem pode desaparecer no meio de uma trilha sem deixar rastros? Esse mistério intriga especialistas até hoje. O que aconteceu com Marco Aurélio Simon? Ele foi sequestrado? Ou houve algo mais complexo por trás desse desaparecimento? Caso 5. O desaparecimento de Margarida Maria Barbosa, em 1990. Margarida Maria Barbosa foi uma mulher que desapareceu em 1990, enquanto se dirigia à parada de ônibus para ir ao trabalho. Ela saiu de casa, mas nunca mais foi vista. O caso foi amplamente investigado, mas, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Muitos acreditam que Margarida tenha sido sequestrada, mas nenhuma pista concreta surgiu. Alguns também acreditam em teorias mais extremas, mas o fato é que o desaparecimento de Margarida Maria Barbosa segue sem solução. O que poderia ter acontecido com Margarida Maria? Teria sido um sequestro? Um crime? Ou algo ainda mais misterioso e inexplicável? O que será que aconteceu com ela no dia em que desapareceu de forma tão repentina? Esses casos mostram como alguns desaparecimentos podem permanecer sem solução por décadas, sem uma explicação plausível ou respostas claras. O que você acha que realmente aconteceu com essas pessoas? Teriam sido vítimas de tragédias? Ou há mistérios mais profundos envolvendo esses desaparecimentos? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas próprias teorias.